O tabagismo tem relação com vários tipos de câncer e é responsável por cerca de 90% das mortes por câncer de pulmão. Segundo a OMS, o tabaco é a segunda maior causa de mortes no mundo, matando cerca de 5 milhões de pessoas por ano. Só no Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo. E os danos causados pelo cigarro custam 125 bilhões de reais ao sistema de saúde e à economia. Não há dúvidas de que o tabaco traz diversos malefícios, tanto para os fumantes quanto para a sociedade, e que é extremamente difícil superar o vício do cigarro. Porém, muita gente acha que se uma pessoa já foi fumante, os efeitos são irreversíveis. Bom, isso não é verdade. Eu falo por mim. O fato é que parar de fumar é altamente benéfico, independentemente do momento ou das condições. Quem fuma causa terríveis danos à pele, ao cérebro, aos pulmões, ao coração e a diversos outros órgãos vitais. Como está escrito nas próprias embalagens de cigarro, são mais de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo a nicotina, que é responsável por viciar os fumantes. Além dos vários tipos de câncer, o tabagismo tem relação com aproximadamente 50 doenças, incluindo doenças do aparelho respiratório e doenças cardiovasculares. Quando uma pessoa consegue largar o cigarro, seu corpo começa a sentir os efeitos 72 horas depois. Nos primeiros 20 minutos, a pressão sanguínea volta ao normal. 8 horas depois, a concentração de oxigênio no corpo já se regulariza e são necessárias 10 horas para que a concentração de nicotina e monóxido no corpo reduzam em 50%. E veja bem, esses são apenas alguns efeitos nas primeiras horas. Após 7 dias, há uma redução nos batimentos cardíacos e na pressão arterial, melhorando o sistema cardiovascular. Em relação ao sistema respiratório, há a redução do monóxido de carbono com melhora do fôlego, respiração e oxigenação, além de aumentar a quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, já que não haverá mais agentes químicos do cigarro para competir. Ao mesmo tempo, sua flora intestinal apresenta uma grande melhora desde que você mantenha uma boa alimentação. O desempenho físico também começa a apresentar melhores resultados e os riscos de doenças também começam a diminuir progressivamente. Mas existe uma coisa que o cigarro afeta de forma negativa: o humor. Quem para de fumar passa por sérios problemas em relação a isso, considerando que a falta da nicotina altera a disposição e o humor da pessoa. A falta de cigarro causa uma abstinência, assim como as drogas, e gera um aumento de ansiedade e outras variações, como mau humor e irritabilidade. Segundo especialistas, a abstinência ocorre porque a nicotina é uma droga que atua no sistema nervoso central, fazendo mudanças no estado emocional e comportamental do fumante e, consequentemente, causando dependência. Ou seja, é natural que ao parar de fumar, algumas pessoas apresentem alguns sintomas incômodos, como dor de cabeça, tontura, agressividade, irritabilidade, alteração no sono e dificuldade de concentração. Então, se alguém próximo de você estiver tentando parar de fumar, fique sabendo que é normal que ela, às vezes, fique irritada ou pareça estressada. Vale lembrar que essa irritação não vai durar para sempre. Na verdade, essa fase costuma durar entre 1 e 2 semanas e o sintoma mais intenso, obviamente, é a enorme vontade de fumar. Após 30 dias, seu corpo já vai sentir melhoras significativas. Seu sistema cardiovascular apresenta melhoras consideráveis, assim como o seu sistema respiratório.
As vias aéreas que conduzem o ar para os pulmões apresentam uma melhora nos cílios, que voltam a ter função de filtragem de impurezas aspiradas no ar. Isso quer dizer que 30 dias após largar o cigarro, a pessoa começa a respirar um ar mais saudável, graças à filtragem do corpo. Quanto ao desempenho físico, a pessoa passa a ter menos desconforto na respiração e nos batimentos cardíacos, além de sentir mais facilidade nas tarefas do cotidiano, como subir escadas ou mesmo nas relações sexuais. O risco de doença também se torna ainda menor, e um mês após parar de fumar, o humor da pessoa começa a voltar ao normal. Porém, ela ainda vai ter que lidar com a ansiedade e evitar descontar na alimentação. Viu quantas diferenças no corpo humano com apenas 30 dias sem cigarro? Em um ano, caro amigo. Esses efeitos são ainda mais surpreendentes. Quando a pessoa está há 365 dias sem fumar, de acordo com os especialistas, as mudanças fazem a pessoa se sentir jovem novamente. O sistema cardiovascular fica livre da contaminação das substâncias químicas, melhorando não só a quantidade de oxigênio transportado pelo sangue, mas também reduzindo o risco de infarto em 50%, assim como o de outras doenças cardiovasculares. O sistema respiratório tem uma diminuição considerável da tosse, da falta de ar e das infecções respiratórias. O desempenho físico é quase que totalmente restaurado. O risco de doenças continua diminuindo progressivamente. E o humor, que tanto incomodava na primeira semana, apresenta uma melhora muito grande, deixando também de ter ansiedade. Só que talvez o fator mais positivo, depois de um ano sem fumar, seja a melhora no paladar. Os fumantes podem até não perceber, mas eles têm o paladar alterado pelas substâncias químicas, e isso só é percebido quando eles largam de vez o cigarro. A comida parece ficar muito mais gostosa, o que pode também acabar gerando um aumento de peso. Com o passar dos anos, as coisas só melhoram. Em 5 anos, há uma redução de 50% no risco de um AVC. Em 10 anos, a pessoa se livra praticamente de todos os prejuízos do hábito de fumar. O risco do câncer de pulmão cai 50% e também há quedas significativas no risco de câncer de boca, garganta, esôfago, bexiga, rim e pâncreas. Em 15 anos, o risco de doenças cardiovasculares se iguala ao de quem nunca fumou. E em 20, os pulmões ficam completamente limpos e o risco de câncer se iguala ao de quem nunca fumou. Muita gente acha que ser fumante é um caminho sem volta, que se uma pessoa fuma, os malefícios serão para sempre. Contudo, essa é uma grande mentira. Na verdade, a limpeza do pulmão tem a ver com a da capacidade do corpo de colocar todo o acúmulo de nicotina, de alcatrão e de todos os outros componentes do cigarro para fora. Então, tudo vai depender da idade em que a pessoa para de fumar. Por exemplo, para quem consegue largar o cigarro antes dos 50 anos, as chances do corpo voltar totalmente ao normal é muito maior, já que a melhora do paciente e a sua recuperação são muito mais rápidas. Lembrando que tudo também depende do tanto que a pessoa fumou e de qual tipo de cigarro. Mas, no geral, a maioria das pessoas que param de fumar antes dos 50 tem muito menos chances de terem infarto e outras complicações relacionadas ao cigarro. Podemos dizer que essa pessoa volta a ser jovem, passando a ter uma respiração de qualidade. O fato é que, mesmo sabendo que tudo isso, largar o cigarro não é algo fácil, o tabaco possui vários compostos químicos, sendo a nicotina a principal. Para quem não sabe, a nicotina é considerada uma droga por causa das suas propriedades psicoativas, promovendo alterações no sistema nervoso central, o que causa alterações emocionais e comportamentais. Consequentemente, a substância gera dependência, passando a ser uma necessidade física e também
psicológica. Conseguir parar de fumar é algo que vai muito além do querer. Tanto é que o tabagismo consta na classificação internacional de doenças como uma doença crônica. Diante disso, não é de se estranhar que a maioria dos fumantes só alcança o sucesso após mais de uma tentativa. Se esse é o seu caso, o ideal é buscar orientação especializada para aproveitar o momento em que se percebe os danos do consumo do tabaco e a vontade de cessar esse hábito. O próprio SUS oferece tratamento gratuito para quem quer parar de fumar. O Programa Nacional de Controle do Tabagismo tem como objetivo reduzir a prevalência de fumantes e, por consequência, a mortalidade relacionada ao consumo do tabaco e seus derivados no Brasil. Para mais informações, entre em contato com o Disque Saúde 136. Combinado? Até a próxima. Tchau.